Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar da importância que ele tem. E se a pessoa descuida um pouco, ela sabe que ela perde a importância. Ela pode ter conseguido o grau naquela empresa, mas se ela não continua esforçando, ela vai perder aquele emprego, ela vai perder aquele grau. No nosso trabalho é igual, a pessoa tem que continuar esforçando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é que é um verdadeiro servir. O servir é bem importante. Não tem finalidade para o espírito humano se ele não serve à luz. Isso é bem definido assim. E aqueles que têm o anseio, ele tem que procurar ver que o que atrapalha ele é o raciocínio. Porque nós temos uma tradição dentro de nós de conversar conosco e a gente vai definindo as coisas conforme a gente quer. E depois, na realidade, nem aconteceu e a gente foi caminhando em cima daquela imaginação. O verdadeiro servir é com a intuição. Fica bem fácil assim de observar numa escala pequena, numa moradia que tem uma criança pequena. O adulto não questiona se aquela criança fez um ruído diferente ou se fez um ruído precisando do adulto. O adulto não tem dúvida, ele vai até aquele local daquela criança. O verdadeiro servir é servir ao Criador. Essa é a importância. A diferença que existe da pessoa ficar em dúvida é com os pensamentos. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho de observar a vida dos nossos ascendentes. Aqueles que tiveram um propósito de servir à luz, de ter o conhecimento dos ensinos, de estudar os ensinos que o Criador nos possibilitou, o livro Na Luz da Verdade, ele é diferente. Ele vai apresentar-se mais novo em relação à idade, mais polido no trato, tem sempre uma palavra que orienta aqueles que aproxima dele. Isso é físico, isso é verdadeiro. Aqueles nossos conhecidos, nossos ascendentes, que não tiveram nenhum propósito na vida, os que aproximam dele é para tirar benefício. Porque ele tem um recurso financeiro, ele possibilita isso, ele possibilita aquilo. E aquele que não tem recurso financeiro, ninguém aproxima dele. Mas o que tem o saber, as pessoas aproximam. Servir à luz é esta diferença. Então, a nossa vida teria que ser pautada assim, conhecendo o livro Na Luz da Verdade e pautando a verdade. E ser defensor da verdade é bem importante assim, porque nós temos conhecimento assim, que um rei terreno, um súdito, morre por ele. Isso é bem simples e bem fácil de observar através da história. Aquele súdito, pela convicção dele, ele dá vida por aquele rei terreno. O Criador nos possibilita tudo, a saúde, a maneira, a sabedoria que existe num corpo físico, habitar esse corpo físico para que tenhamos a capacidade de nos fortalecermos e nós não valorizamos, nem percebemos. Isso é em todas as escalas. A pessoa só toma conhecimento do corpo quando tem uma desarmonia e ela não faz uma reflexão antes da desarmonia. A desarmonia ela manifesta no sentido da dor, ou quando a pessoa também descuidou e perdeu um querido, uma querida, e aquele filho foi para longe, então ele não faz uma reflexão do caminho que ele está caminhando. Viver o momento e trabalhando assim, como ele pode fazer um momento seguinte melhor. É físico. E nós temos que lembrarmos assim, que a pessoa tem sempre tempo para o trabalho de sobrevivência, depois do trabalho ela tem muito tempo para isso ou para aquilo, no seu período de recomposição orgânica ela tem mais tempo ainda para aquilo outro. Refletir sobre ela mesma, como ela está caminhando, qual o objetivo que ela tem para ela.
ver a vida dos seus ascendentes. Nós não fazemos esse trabalho de ir observando assim como é que vamos ser diferentes. O que é um verdadeiro servir? É servir a luz, é observar-se se eu estou caminhando de acordo, de agrado ao Criador, pois Ele me possibilita tudo. Fica bem fácil assim da gente ir observando tudo que nós temos à nossa volta. Foi nos possibilitado os alimentos, o ar puro. O ar puro fica bem fácil assim quem mora nas grandes cidades. Todas aquelas pessoas que moram naquela cidade sujam o ar. E depois vêm os ventos e deixam aquela cidade outra vez com o ar puro. Tirou a poluição. Então os seres humanos caminham assim, vão caminhando. E é bem importante cada um ir observando que nós caminhamos pior do que os animais. Existe uma inversão dentro de cada um de nós. Por agora ter muitos móveis bonitos, por ter a possibilidade de ter veículos caros, de ir para outras localidades, de ter um sistema de comunicação que a pessoa nem pensa mais. Ela vai comunicando e ela vai recebendo os comunicados. Ela nem pensa que o Criador está auxiliando, que anteriormente não tinha esse sistema e ela confiava na pessoa que era seu querido, que era sua querida. Poderia estar distante, poderia estar de muitas horas longe da moradia, mas ela confiava. Agora não confia mais. Nós estamos piorando. E depois nós queremos que nos auxilie. Isso é bem interessante, mas é verdade. Principalmente aqueles que já se encontram mais envelhecidos. Então, os mais envelhecidos, que ainda têm responsabilidade com os seus descendentes, falam assim que Deus ajuda. E fala que Deus vai ajudá-lo depois que ele largar o corpo de matéria grosseira. É assim que nós vamos caminhando, sempre colocando a nossa responsabilidade para o outro. Mas na nossa vida diária, nós vemos que não é assim. Nós só fazemos assim com aquilo que nós temos importância, que é a nossa vida interna, de nos tornarmos responsáveis, de viver de acordo com o jeito que precisa de ser vivido, conhecendo as leis que o Criador instituiu. Não tem nenhuma finalidade o espírito humano viver na matéria grosseira se ele não vive de acordo com o Criador. É só observar uma moradia. A pessoa tem uma moradia e essa moradia apresenta muitas coisas caras dentro dela e essa moradia é suntuosa ou uma moradia pequena. Não tem importância o tamanho. Aquela moradia só tem importância se a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. Se não tem importância, a pessoa nem fica dentro da moradia. E como aquele que tem a moradia grande, então ele leva muitas pessoas para dentro daquela moradia e possibilita as coisas para o corpo físico daquelas pessoas. E normalmente são coisas que entorpecem, porque a pessoa não pode ficar lá dentro daquela moradia lúcida, porque ela vai refletir e vai perceber que aquilo não tem finalidade. Então o reino terreno, se não tem o auxílio da luz, não tem finalidade. A nossa vida é assim. Se não trabalharmos de acordo com a luz, não tem finalidade. Fica bem fácil assim. Tem um ditado que fala assim, que a pessoa trabalhou a vida toda e ganhou muitos recursos financeiros. E depois, na velhice, ela gasta todo o recurso procurando arrumar a saúde. Então, o conhecimento do terceiro mandamento, que é fazer uma reflexão de como a pessoa está caminhando, de como ela está refletindo, porque nós somos um reflexo. A gente pode observar uma criança pequena perto do pai. O pai encosta na parede de uma determinada maneira, aquele filho pequeno encosta na parede daquela maneira. A filha quer fazer igual, está fazendo um trabalho ali na pia e põe uma cadeira para a criança brincar com a torneira, brincar com a água. Isso é físico. Então,
nosso reflexo continua também, não é só para aquele período pequeno. Fica bem fácil assim da gente observar o tipo do rapaz que a moça escolhe para o casamento, o tipo da mulher que o homem escolhe, vai adequando, vai fazendo uma reflexão. E a reflexão a gente tem que lembrar assim, de como nós estamos caminhando em direção à luz. Como é que nós estamos fazendo para compreender direito os ensinos? A gente vai observando assim, que nenhuma pessoa faz uma reflexão. É bem importante lembrar no caso dos Reis Magos. Os Reis Magos, eles vieram com uma capacidade de um reino de poder terreno, justamente para dar cobertura à vida terrena de Jesus. E tanto é que eles tiveram conhecimento da astrologia e seguiram a estrela e encontraram o Filho de Deus. A finalidade deles era para dar cobertura terrena, física, para a missão que Jesus veio, que era para trazer os ensinos, possibilitando que os espíritos humanos voltassem para a pátria do Espírito, pois já nos encontrávamos distante da luz. Então os velhos profetas não traziam mais essa capacidade e foi preciso então da vinda do Filho de Deus. Mesmo eles tendo essa capacidade de ter vindo com o poder terreno, de ter tido conhecimento da astrologia, conhecendo o trabalho, a missão, deixaram Jesus, só visitaram, deram aqueles presentes que se falam na história. Então nós somos assim, não cumprimos a missão que nós pedimos nessa época tão importante. Porque nós nos encontramos na Terra numa época muito importante e nós temos uma missão. A missão é defender a verdade, nos posicionarmos, estarmos de acordo com a luz. Tem que ser primeiro na vida de cada um. Se nós deixamos para depois, não teremos mais a oportunidade. E é bem importante cada um lembrar assim, o desenvolvimento é individual, não é na família. Porque na família todos teriam que estar empenhados em trabalhar com a verdade. E na família não se encontra assim. Nós temos que lembrarmos que a vida ela é de uma maneira que é no silêncio. Quando a pessoa está na moradia dela e ela está organizando ali aquilo que precisa de organizar, então ela tem que ter instantes de lucidez para ver como é melhor a sua vida. Porque nesse instante de lucidez é que é possível a pessoa ver a direção melhor que ela precisa de ter. E muitos, que é de meu conhecimento, quando precisa de uma solução, que empenha para ter aquela solução, estuda o livro Na Luz da Verdade. E muitas vezes num período prolongado. E depois acorda de madrugada com a solução. Então a solução, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter uma elevação, ela tem que ver de cima a melhor definição que ela precisa de dar para aquilo que precisa de ser resolvido. Então se nós, em instantes da nossa vida, nós fazemos um esforço para ter uma solução, para ter um direcionamento, para ver como é possível resolver aquilo que precisa. Se nós fizéssemos isso com mais frequência, sem ter a necessidade de ter a precisão, nós aproveitaríamos esta condição para outras finalidades internas, de nos elevarmos. Então a diferença é essa. Nós temos que lembrarmos assim, que aqueles que já se encontram no tumulto não têm mais oportunidade, é físico, porque não tem como a pessoa pensar. É só observar assim quando a gente dedica um dia que fica mais envolto com as informações que apresenta nos jornais. No outro dia a gente acorda pensando naquelas informações e muitas vezes em uma informação que já aconteceu há muito tempo e muitas vezes num lugar distante.
Então a pessoa tem que lembrar assim, que é no silêncio, e que não é na família, e que ela tem que voltar a ter aquela confiança no Criador, que possibilita ir e vir, que vem possibilitando ela ter a capacidade de ir alinhando o seu corpo. Fica bem fácil da gente ir confirmando quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e um conhecido que não estuda. Pode ser o filho, pode ser os familiares da moradia. Aqueles que não estudam, se a gente passa 2 ou 3 dias sem vê-los, a gente vê como o vocabulário deles estão empobrecidos, como o ângulo de visão deles diminuíram. Então o que aconteceu? Aquele que estuda elevou-se, porque anteriormente ele estava no mesmo nível, no mesmo grau. Ele esforçou, ele mudou o grau. E é bem interessante, porque quando a pessoa eleva-se, aquele que não elevou-se, ele também desceu um pouquinho. Isso é físico, isso é verdadeiro. Do jeito que é na matéria escolar, quando a pessoa fica muito tempo sem ver aquelas informações escolares, então aproxima um filho com uma necessidade de uma informação, a pessoa fala assim, eu preciso de ver antes. Ele tem que buscar antes do que aquela informação que está precisando no momento. Ele tem que ir elevando-se a respeito daquele assunto até chegar no ponto em que ele pode transmitir e auxiliar aquela informação que foi pedida a ele. Assim é na nossa vida interna, e é bem sério assim, porque todos que já conhecem as pessoas envelhecidas que estão próximas de largar o corpo de matéria grosseira e que se mantém lúcida, falam, poderia ter feito assim, que deveria ter sido diferente. Isso é físico. Só que nós somos iguais. Só que nós agora estamos tendo a oportunidade de repararmos a nossa acomodação, o nosso falhar. Isso é físico. Então essa oportunidade a pessoa tem que lembrar que ela tem que esforçar-se mais para defender a verdade, para viver de acordo com a verdade. Porque aquele rei terreno que tem o súdito exigiu daquele súdito a sua vida, o seu sacrifício para defendê-lo. O Criador não exige nada, ele só possibilita alegria, não tumultuar, conhecer os ensinos. Então, para servir à luz, tem que conhecer os ensinos. Não tem boa vontade. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Aquele que tem uma empresa e que tem um filho já no período de trabalhar, aquele filho vai para aquela empresa. Aquele filho é o herdeiro direto. Aquele filho não tem a capacidade ainda de administrar. Ele tem que ficar no grau dele. Ele já conta com uma importância da hereditariedade. No sangue dele tem o sangue daquele administrador, mas ele tem que graduar no conhecimento. Se ele tumultua, aqueles funcionários que ajudam aquela empresa a ter o movimento dispersam. Mas se ele vai graduando devagar, aqueles funcionários passam a respeitá-lo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nós temos que graduarmos com os ensinos. E temos que lembrarmos que se não for de acordo com a luz, não tem finalidade a nossa moradia. Então, nós temos que lembrarmos também que o nosso trabalho está sempre sendo para aqueles que mantêm lúcido, não é para aqueles que entorpecem, porque quando a pessoa entorpece, ela não tem instante de lucidez. Ela tem o sistema de tirar a intoxicação do entorpecimento por um anestésico ou por outro motivo, demora muito. Fica assim o corpo inteiro trabalhando para tirar aquela intoxicação. Então a pessoa que entorpece, ela não tem instantes de lucidez. Então nosso trabalho fica bem claro assim que é para aqueles que não entorpecem. É físico, isso é verdadeiro. Aqueles que não entorpecem, dentro deles ainda tem um anseio, tem uma vontade. E essa vontade a pessoa tem que apurá-la para saber que é uma vontade de servir à luz, de servir ao Criador. E tem que lembrar assim, que as coisas do Criador são sempre belas. Então, se nós entramos numa harmonia, a vida da pessoa dá certo. A harmonia quer dizer assim, com a própria pessoa. Então precisa de fazer uma diferença. Não é uma pessoa
que aceita tudo do outro e que então ele fica em harmonia com o outro. Não é assim. Não é essa acomodação, porque quando aceita tudo do outro, a pessoa não pensa. Porque se ela pensasse, ela veria assim que ela tem uma importância na vida e nesse trabalho, nesse relacionamento familiar, ela está nula. Então ela está submissa. Como se falam assim, virou um capacho. Então tudo ela aceita, então essa pessoa não está pensando na vida. E é bem interessante, porque nós sabemos assim, que é só observar nos relacionamentos, aquele que sempre foi bonzinho nos casais, né? Aquele que está sempre falando tudo bem, esse é o que morre primeiro. Então, dentro de nós, tem esse fiel, tem esse equilíbrio, a pessoa tem que valorizar-se. E para ela ter essa força, é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Porque ele dá as informações, as instruções, ele dá as advertências. Então o valor da pessoa é diferente. E então, todas as coisas que nós temos teria que ser em honra ao Criador. Então, as chamadas festas, podemos observar assim, que não tem uma festa de clareza, só tem festas de entorpecer-se. Excesso de comida, excesso de bebida. E muitas vezes, nenhuma orientação, nenhuma advertência. Então, o que nós fazemos normalmente? Distanciamos da luz muito rapidamente. Aí depois ficamos sem saúde. Depois queremos que o Criador nos auxilie. Como pode auxiliar? É a mesma coisa da professora na sala de aula, do professor na sala de aula. O aluno não fez nenhum trabalho que foi dedicado a ele, não prestou atenção durante o período de escola, agora está concluindo o ano, não tem capacidade para ser promovido para o ano seguinte. O professor não pode fazer nada. Então nós, para recebermos os auxílios da luz, nós temos que ter dentro de nós uma capacidade de nos tornarmos humildes. E tem que fazer a diferença, porque essa palavra ela está muito desvirtuada. Essa palavra, a humildade, é uma condição interna, não é a condição que a pessoa tem na empresa, não é a condição do bairro que a pessoa mora, é uma condição interna, porque quando num ambiente de escola a gente vai observando assim, aquele que apresenta dificuldade para assimilar as informações e ele apresenta uma bondade dentro dele, uma simplicidade dentro dele, porque a simplicidade também está junto com a humildade. O professor dedica mais tempo para ele. Como é que o professor sabe que para esse precisa de colaborar de uma maneira diferente do que para aquele que não faz as lições e que não fica atento no ambiente de ensino? Então, os auxílios da luz atuam assim. Se a pessoa quer uma força de acordo com a verdade, ela tem que ter a base dentro dela. Então, a nossa vida, ela é simples. Se não tivermos a base e se ficarmos voltados para as coisas de fora, então a gente vai confirmando assim, o reino terreno não tem finalidade, só tem valor quando enche de pessoas aquela moradia e que dê comida a elas, e que dê coisas que entorpecem, e que financia, né? Porque aquele que está fazendo isso, ele que está financiando também. Então aquela moradia está sempre cheia de pessoas. Finalidade espiritual. Para que a pessoa veio na matéria grosseira? Para a finalidade que ela veio a ter agora nessa época de servir a luz. E servir a luz é servir ao grau, porque o grau é aquele local onde o Criador coloca a energia que distribui para a criação. E nós podemos observar na natureza que essa energia existe anualmente. É só observar assim, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Quer dizer que o período de repouso fica bem fácil assim, quando cortam uma árvore envelhecida,
mostra o ciclo do repouso que aquela árvore teve, que foi o período do inverno. Tem a diferença lá dentro, é só observar os elos. Isso é físico. Nós somos iguais. Dentro de nós vai marcando como nós estamos empenhando, como nós estamos valorizando os ensinos, como é que nós estamos nos tornando impregnados com os ensinos, qual é a possibilidade de recebermos um auxílio. Como é que vai receber um auxílio? Se a pessoa não tem dentro dela uma base para a ancoragem da luz. É a mesma coisa daquela criança que não fez os trabalhos recomendados, que não frequentou a escola como precisaria de frequentar, não dedicou o tempo, então não tem base dentro dele para ser promovido para o ano seguinte. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nós também. Qual é a importância que nós estamos dedicando para nós? Tudo que nós fazemos e falamos que é para o filho, falamos que é para a empresa, falamos que é para o passeio. Para o passeio fica bem claro assim. A pessoa fica tantos dias passeando, depois ela não tem 10 minutos para falar sobre aquele passeio. Não teve significação. Mas quando a pessoa trabalha para a luz, ela não tem nada para falar. Porque tudo que ela fez ficou dentro dela impregnado com aquela importância, com aquela atenção que ela teve que dedicar. Isso é físico, não é mais ou menos. Nós tínhamos que aprendermos, nós já somos velhos. A pessoa pode falar assim, mas eu agora tenho poucas décadas. Mas já é velho, porque já vem na Constituição desse que se julga novo, a Constituição dos seus pais. A cabeça errada que os nossos pais tiveram, e esses filhos nossos têm a mesma cabeça errada, a mesma maneira, o sistema leviano de viver. Sempre vivemos sendo avaliado pelos que muitas vezes têm menos capacidade do que nós, e nós aceitamos essa avaliação. Que é o verdadeiro servir. Então o verdadeiro servir é servir à luz. Para servir à luz a pessoa tem que ter o conhecimento. Não se serve à luz assim. A mesma coisa na empresa. A pessoa só vai trabalhar naquela empresa se ela conhece aquela função que ela vai executar. Ou aquele empregador prontificou em aceitar aquela pessoa sem o conhecimento, sabendo que ele vai transmitir para aquela pessoa o conhecimento que ela vai executar na sequência. Servir à luz é um trabalho individual. Cada um é que tem que desenvolver, ver como é o procedimento que ele precisa de ter, para quando ele ficar mais envelhecido um pouco, ver que ainda tem a oportunidade de continuar caminhando naquela direção. Valorizar o trabalho que a pessoa faz, valorizar aquilo que a pessoa tem e observando como é que ela pode dar uma utilidade para aquilo que ela tem. E a utilidade tem que ser sempre em direção à luz, não é mais ou menos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e observar-se qual é a finalidade que a pessoa tem e como é que ela precisa de ter para servir à luz. A pessoa tem que valorizar-se. E para ela ter essa força, é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Porque ele dá as informações, as instruções, ele dá as advertências. Defender a verdade, nos posicionarmos, estarmos de acordo com a luz. Tem que ser primeiro na vida de cada um. O que é um verdadeiro servir? É servir à luz. É observar-se se eu estou caminhando de acordo, de agrado ao Criador, pois Ele me possibilita tudo. Então, para servir à luz, tem que conhecer os ensinos. Não tem boa vontade. A nossa vida é assim. Se não trabalharmos de acordo com a luz, não tem finalidade.